grande prazer, Vitor, ter aqui você com a gente aqui no Encontro Canal 3 hoje aqui em São Paulo. Nosso 41º encontro, e é muito legal trazer você aqui com o seu trabalho, com a modificação que você fez no Gradius 3 para tornar um jogo menos lento, vamos dizer assim, dessa maneira, né? E aí a gente fez aqui no encontro um set de perguntas, e a gente olhou umas perguntas legais que a gente achou interessante fazer para você, para a gente filmar o vídeo e depois compartilhar com a galera nas redes sociais, no YouTube, para poder divulgar o seu trabalho com uma forma de publicidade mesmo dessa coisa incrível que você está fazendo. Então eu vou fazer umas perguntas para você e a gente vai conversando, e depois no final, se você quiser jogar um pouquinho para nós, para você ver pra gente ver como é que ficou, vai ser muito legal. Então eu queria que você falasse primeiro um pouquinho sobre você e de onde veio o seu interesse para programar para uma máquina nesse momento, né, uma máquina tão antiga quanto o Super NES. Pois é, primeiramente gostaria de agradecer pela entrevista, pelo convite, né? Primeira vez que eu estou aqui, espero que seja a primeira de várias, né? Conversando um pouquinho, compartilhando um pouquinho minha experiência. E tudo começou quando eu tinha 7 anos. 7 anos, meu pai me deu um Super Nintendo de presente, né? Porque eu era assim, era muito caseiro, não fazia muitas coisas em casa, né? E aí foi a minha primeira paixão, né? Comecei jogando Super Mario World, aí fui conseguindo um outro cartucho conforme os anos foram passando, né? Minha família é bem humilde, né? E aí com 11 anos eu consegui meu primeiro computador, né? Com acesso à internet. E aí, como eu tinha muito interesse em entender como esses jogos funcionavam, tudo começou quando eu peguei o Super Mario World e eu queria saber como editar essas fases. Aí eu encontrei um editor chamado Luna Magic. Luna Magic é um editor muito famoso usado no home hacking. Você consegue editar praticamente todos os atributos do jogo. E aí, a partir daí, eu comecei a ter um interesse em, primeiramente, editar jogos. Depois, conforme foi passando o tempo, eu também tinha interesse em entender como funcionava o computador, como funcionava o videogame. E aí, como fui avançando na parte de edição do Super Mario World, eu fui aprendendo a parte de programação. Assim, na curiosidade, né, de criança. Tava lá no ensino fundamental, não tinha muita coisa a fazer. Muito tempo livre. Muito tempo livre, né, e só funcionava no computador. Muitas vezes estragava o computador, tinha que formatar, tinha que começar tudo de novo, mas o tempo foi passando e aí com mais ou menos 13, 14 anos já tinha um bom conhecimento sobre como funcionava a plataforma Super Nintendo e também um pouquinho de conhecimento de programação de forma geral. Então, e você chegou a estudar formalmente programação depois dessa experiência com o Super Nintendo? Você chegou a estudar na escola, ou você fez um curso superior relacionado a isso, ou foi basicamente a sua experiência de autodidata, né? De alguém que era apaixonado e foi estudando? Verdade. Depois disso eu fiquei muito interessado, né, tanto na parte de eletrônica, né, desde quando eu era criança, e depois na programação, quando entrou na adolescência. E aí, por causa disso, eu decidi cursar engenharia de computação. Legal. Muito Ainda legal. estou cursando, na verdade. Ainda está cursando, né? Ainda estou cursando. É isso aí. E vamos direto ao jogo. No que consiste exatamente a modificação que você fez no Gradius 3? Explica para nós. Então, Gradius 3 foi um dos primeiros jogos que saíram para o Super Nintendo. Por causa disso, a programação dele foi utilizada, foi mais um port do arcade. E por ser um port, o pessoal não otimizou muito bem o código do jogo, e por causa disso ele rodou numa taxa de quadros muito inferior comparado até mesmo ao arcade. Mas o próprio arcade você percebe que tinha um pouquinho de slowdown. O que eu fiz basicamente foi, utilizando um chip chamado SE1, que está aqui nesse console. O chip SE1 tem o mesmo processador do Super Nintendo, só que ele roda 4 vezes mais rápido. O Super Nintendo possui um clock base de 2.68 MHz, enquanto o SE1 possui um clock base de 10.74 MHz. Então, o que eu fiz foi simplesmente pegar o jogo,
desmontar ele, entender como que cada rotina funciona. Depois disso, usando algumas ferramentas de automação, eu migrei a memória que ficava no Super Nintendo para a memória do SA1, porque o SA1 precisa de um barramento próprio para que consiga ler e escrever as rotinas da sua parte. Então, depois de eu mover toda essa região de memória para o SA1, eu consegui então pegar as partes dos códigos que são mais pesadas de processarem e jogar para dentro desse chip. Então, toda a parte mais pesada ficou com esse chip, e a parte assim necessária, como por exemplo conversar para a geração de áudio para a geração de áudio e parte gráfica, continuaram no Super Nintendo. O resultado foi: a lógica do jogo ficou muito mais rápida, o jogo conseguiu processar tudo que era necessário para atualizar um frame dentro do limite, né, que são 16 milissegundos, e aí tivemos o resultado do jogo rodando perfeitamente suave. Ou seja, a 30 frames por segundo ou 60 frames por segundo? 60 frames por segundo. A taxa dele era 60 por segundo e ele caía porque o processador do Super NES, o código não tinha sido otimizado, e aí você passou para esse coprocessador, né, esse SA1, e ele é um processador que existe em outros jogos do Super NES? Correto. Eu simplesmente peguei os códigos que mais demoravam tempo a serem processados e coloquei no chip SA1. E ele tem sua própria memória. O chip SA1 ele tem a própria memória dele. Exatamente. O Super Nintendo ele é capaz de acessar o SA1. Só que o SA1 só consegue acessar o que está dentro do cartucho. Então, um frame do Gradius 3, que normalmente demora cerca de 15 milissegundos até 100, ou seja, o frame chega a cair até 20 por segundo, jogando no SA1, ele tem a garantia de que o jogo sempre irá rodar a 60 frames. Você já explicou mais ou menos por onde você começou a programação aqui. Eu já perguntei por onde você tinha começado a modificação. Você poderia ter usado um outro chip do Super Nintendo, como o Super FX, por exemplo? Então, aí está a grande sacada do SA1. O SA1 ele possui a mesma arquitetura do Super Nintendo, do processador do Super Nintendo. Ou seja, é como se você conseguisse passar a receita do jogo para o chip SA1 com quase nenhuma modificação. A única coisa que eu precisei fazer foi transferir a região de memória, que era a memória embutida do Super Nintendo, a WRAM, para a memória do SA1, que é a BWRAM. E assim, simplesmente o SA1 conseguiu processar o mesmo código que os desenvolvedores do Gradius 3 usaram para processar usando a CPU do Super Nintendo. A diferença é que no Super FX ele usa uma arquitetura RISC, que é diferente da arquitetura do Super Nintendo e do SA1, que é um CISC, que é baseado no 65C816, que é uma arquitetura inclusive foi usada no Apple II. Então, a grande sacada de processar com o SA1 foi: eu consigo botar o código para o chip, então não preciso reescrever nada do jogo, e o jogo continua fiel ao original. Então, para quem está vendo o vídeo, o que acontece é o seguinte: se você tivesse que usar um outro chip do Super NES, tipo o Super FX é muito famoso, por isso que eu perguntei dele, você teria que reescrever o código, grande parte do código, que é outro chip. E o SA1 ele já consegue compartilhar o código com o Super Nintendo, que é a mesma arquitetura. Sim, tanto que na minha modificação, o código ele pode rodar tanto no Super Nintendo e tanto no SA1. O código é capaz de, quando usa o código executado, se for executado pela CPU do Super Nintendo, o código, opa, estou sendo executado pelo Super Nintendo, ele troca com o SA1 automaticamente. E vice-versa. Se for um código que somente o Super Nintendo pode processar, como por exemplo, comunicação com um chip de áudio, ou atualizar os gráficos, o SA1 troca para o Super Nintendo. Então ficam os dois chips rodando em paralelo, né, a CPU do Super Nintendo e a CPU do SA1, ambos trocando informações para garantir o processamento mais rápido possível. Isso só é possível com o chip SA1 e esse é o grande diferencial em relação aos outros chips. Muito legal. E da sua ideia original até o resultado que nós temos hoje, que é o jogo completo, rodando, sem slowdown, quanto tempo você gastou? Olha, para fazer tudo isso? É meio difícil contabilizar um tempo, porque demorou meses, né? Faça um chute. Eu posso chutar uns 3 a 4 meses. Entendi. 3 a 4 meses. Somando o tempo todo. Exatamente. Trabalhando
de vez em quando umas 3 horas, outro dia umas 12 horas, né? O principal desafio nem foi colocar o jogo no SA1, mas sim desmontar o jogo. Porque você precisa desmontar o jogo de uma certa forma que você consiga ver claramente todos os comandos que você recebe e deixar elas de forma bem clara e explícita, né, todos os comandos, para que eu consiga analisar usando uma ferramenta e fazer as substituições de memória com o SA1 de forma automática. Porque se fosse fazer isso tudo manualmente de forma artesanal, seria impossível, seria editando o jogo byte a byte, né? O Gradius 3 tem 512 KB, então seria quase 1 milhão de bytes ser editado manualmente. Entendi. E por que Gradius 3 especificamente? Assim, você pensou na melhoria de outros jogos? O objetivo sempre foi o Gradius 3? Você já tinha alguma familiaridade com a série Gradius? Você é fã da série Gradius? Então, como eu expliquei no começo, tudo começou com o Super Mario World. Eu tinha implementado o chip SA1 no Super Mario World em 2012. Só que não era muito conhecido porque ele era mais aplicado para ROM hacking. Para quem queria editar o jogo Super Mario World e tivesse problema com o slowdown, até porque você poderia adicionar novos recursos fazendo ROM hacking, você poderia utilizar o chip SA1 e aí você teria um processamento extra e você poderia adicionar muito mais inimigos, efeitos especiais e por aí vai. Eu conheci a franquia quando eu era criança. Eu cheguei a jogar o arcade do Gradius 3. Só que a memória de criança você perde. Claro. E só depois que eu comecei a ver a lista de pessoal que recomendava, fui lá no Gradius 3 e olhei na hora, nossa cara, um jogo que eu era familiarizado e eu gostava muito desse jogo. E depois eu percebi que o jogo realmente era muito lento e que se eu colocasse o chip SA1 nele, teria um impacto imediato. Porque outros jogos, geralmente ele rodam a velocidade normal. Só que no Gradius 3, se você olhasse, começasse a ver a demo do jogo, você já percebia que tinha slowdown e que poderia ser melhorado significantemente usando o chip SA1. Tem uma vertente que diz, uma vertente do pessoal da comunidade que joga esse tipo de jogo, shmup, que acha que o Gradius 3 é um jogo cujo slowdown é inerente. O pessoal, como a versão do arcade tem um pouco de slowdown, eles acreditam que isso faz parte do jogo. E muita gente diz que Gradius 3, só é possível terminar Gradius 3 por causa do slowdown. Então eu faço uma pergunta mais, né, de curiosidade. Você chegou a terminar o seu próprio jogo com o patch aplicado? Não consegui terminar. Gradius 3 é um jogo muito complicado, já de forma normal. E assim, eu compreendo perfeitamente que realmente o Gradius 3 com o slowdown foi o que os desenvolvedores queriam. Eles provavelmente viram que o Super Nintendo não rodava muito bem, então o que eles fizeram? Eles diminuíram a velocidade, ou melhor, ao contrário, eles aumentaram a velocidade dos sprites originais para compensar esse slowdown. Então, ao tirar o slowdown do Gradius 3, com certeza ele começou a rodar uma velocidade um pouco acima do que foi designado. Só que mesmo assim, a experiência é outra. Só do fato de você poder atirar na mesma velocidade do ponto inicial até o ponto final, a jogabilidade do jogo fica outra, né? Você consegue... O jogo fica mais fluido, né? Entendi. E mesmo com a dificuldade elevada, já teve gente que conseguiu concluir o arcade usando o chip SA1 sem nenhum problema. Inclusive, vocês podem pesquisar na internet, vocês conseguem ver gente zerando o Gradius 3 no modo arcade. Legal. Tem uma coletânea do Gradius 3 e 4 para o PlayStation 2. Nessa coletânea, especificamente no Gradius 3, tem uma opção que permite você jogar o jogo com slowdown parcial ou sem slowdown. Você conhecia essa versão? Você chegou a investigar essa versão? Alguém te avisou dela? Ou você não sabia que ela existia? Então, eu fiquei sabendo dessa versão depois que eu tinha lançado o pack do SA1. E algo faz sentido, porque para alguém que jogou o Gradius 3 antigo e depois foi jogar a versão do PlayStation 2, né, e de outras plataformas, é claro, se você tirar totalmente o slowdown, o jogo vai ficar outro. Não vai ser a mesma coisa para a pessoa jogando de um para outro. Então faz muito sentido a Konami ter tomado essa decisão de você poder escolher o índice de slowdown como se fosse uma segunda dificuldade. E assim, pra mim é algo perfeitamente normal, né?
poderia até ser uma opção para o Gradius 3 SE1 também poder controlar o índice slowdown. Entendi. Mas como a versão inicial não tinha ciência, né, desse molde, né, e eu queria realmente deixar um jogo fluido, né, para ter uma experiência assim do jogo rodando completamente a 60 frames, eu decidi deixar a velocidade máxima. Legal, é legal, porque a ideia era só saber mesmo se você usou o jogo de PlayStation 2 remasterizado sem slowdown como referência, ou se você simplesmente falou assim, não, 60 frames por segundo o tempo todo. Então, agora eu entendo que foi uma decisão técnica sua de colocar 60 frames por segundo o tempo todo, e o resultado é esse aí. Eu, particularmente, joguei, achei incrível. Eu conheço Gradius 3 de outros carnavais, também não consigo terminar o jogo nem no Easy, mas enfim, ficou ótimo. No seu entendimento, e pelo que você já falou, eu acho que a resposta é sim, mas você acredita que há a possibilidade de usar o SA1 em outros jogos do Super NES? Com certeza. Com certeza, né? Até porque a arquitetura é igual. Então a grande maioria dos jogos Super Nintendo, que usam somente o Super Nintendo, mas em outro chip, podem ser portados, entre aspas, para o SA1. E assim reduzindo também o slowdown de vários jogos, ou melhorando a fluidez deles, né? Posso até citar o exemplo do Super Mario World. Super Mario World é um jogo que não tem muito slowdown. Só que quando você utiliza o chip SA1, você garante a fluidez e também você garante que algumas animações específicas, por exemplo, quando você conclui uma saída secreta, ou quando você está na última fase do Bowser, quando tem aquela lâmpada lá, especial para iluminar a sala, as pessoas podem até não perceber, mas aquelas salas ali, elas rodam a 15 frames por segundo. Eu percebi isso depois que eu vi uma notícia sobre sua modificação na imprensa mundial, internacional. Eu vi que o pessoal comentou justamente seu trabalho sobre Mario World com SA1, e realmente eu nunca tinha percebido, mas quando você termina uma fase ou sai de uma Ghost House, que a tela fecha, tem aquele efeito do modo 7 da tela fechar no Mario, como se fosse o final de um filme, tem um slowdown horroroso ali. Aí eles colocaram os dois, nas duas versões do vídeo, colocaram com a sua modificação e sem a modificação. E aí a gente percebe realmente que tem um dos primeiros jogos do Super Nintendo, se não o primeiro jogo do Super Nintendo, tem uma quantidade de slowdown enorme, né, que a gente não tinha ideia. Então você acredita que a lista na verdade é grande? Deve ter vários jogos aí que podem ser melhorados com SA1 para rodar 60 frames por segundo em várias ocasiões. Podemos estudar todos eles, né? Exatamente. Não tem como botar todos eles, né? Porque é um trabalho artesanal. Por mais que a gente consiga fazer ferramentas que ajudem no processo, como por exemplo, criar uma ferramenta que é capaz de você pegar, você poder jogar o jogo, e jogando o jogo ele já zera uma análise para você, onde depois você insere uma ferramenta e ela já gera parcialmente uma conversão do SA1. Mesmo assim, o jogo tem que ser feito de forma artesanal, mas sabendo a popularidade dos jogos principais, o slowdown deles, talvez dê pra fazer nos jogos principais que mais sofreram com o slowdown, claro. Tirando os jogos que usaram chips, né? Porque tem alguns jogos, como Star Fox, que realmente é uma limitação técnica do hardware do Super Nintendo, né? Limitação técnica das GPU do Super Nintendo, né? Entre aspas, né? O Super Nintendo tem a PPU, que é a Processing Unit. Exatamente. E tirando alguns jogos que você tem realmente uma limitação técnica, os jogos que tem uma lógica de jogo lenta, por causa de como ele foi codificado e da complexidade interna dele, o SA1 pode ser usado sem problema nenhum. Entendi. Agora uma pergunta bônus para a gente encerrar aqui a entrevista com você. Uma pergunta mais de fã mesmo. Um dos jogos do Super Nintendo que é mais impressionante, um jogo também de shoot 'em up, que é mais impressionante, também feito pela Konami, é o Axelai. Ele saiu no início da era do Super Nintendo e ele realmente sofre de um slowdown assim trágico, né? Inclusive na época as pessoas já percebiam que o jogo tinha um slowdown muito grande e a nota do jogo refletiu isso nas revistas da época. Então muita gente considera o Axelai um jogo bonito, mas é um fracasso. A crítica considera ele um fracasso por causa do slowdown. Você conhece esse jogo? Você chegou a jogar? Você tem ideia? Você acredita que é possível tentar uma implementação dele com SA1? É difícil dizer. O Axelay foi um jogo que me apresentaram depois do Gradius 3 e não cheguei a jogar ele, não conhecia, mas vendo um pouquinho o gameplay dele,
tenho certeza absoluta que é possível ter a conversão do SCA1 e com certeza será algo que, se eu tiver o tempo, vai ser mais um jogo que vai entrar para esse chipzinho aí. É porque o pessoal até não imagina, mas você não vive disso, né? Você tem que fazer outras coisas, eu né? vivo disso, né? Muita gente não imagina, né? Eu tenho a faculdade que eu estou fazendo, tenho um trabalho, né, com o dia inteiro, e assim, é o meu tempo livre, né? Algumas pessoas dão um suporte para mim, dão um apoio, eu tenho um Patreon, alguns, por exemplo, esse Você tem um Patreon, então? Tem um Patreon, né, que algumas pessoas me contribuem, né? Esse chip aqui eu recebi como doação, porque todo o meu trabalho com o SA1 era feito só com emuladores. Entendi. Recebi esse chip aqui de presente de um canadense, né, QC Retro, quando você consegue simplesmente pegar os chips, posso até mostrar para vocês. Pode. Ah não, tá aqui já. Você simplesmente pega os chips. Pode mostrar para a câmera. Você pode programar usando uma EPROM, um gravador de EPROM no computador, e aí esse chip você pode simplesmente, quando ele desligar aqui, pode simplesmente tirar o capuz. Isso aqui é o chip SA1, pode até ver com maiores detalhes aqui, e você pode puxar essa travinha. Nesse caso, o seu cartucho ele tem um soquete da EPROM. Exatamente. A EPROM está soquetada. Você troca. Colocar o outro jogo aqui, e depois de colocar esse jogo e carregar, eu posso verificar se o SA1 realmente funciona ou não em hardware. O que é diferente do SA1, entre outras técnicas, parciais roll-down, é que com o SA1 você também consegue jogar no hardware. Então você tem a experiência real, fidedigna. Sim, isso, fidedigna, dentro do Super Nintendo e funcionando no hardware. E muitas vezes os emuladores eles não são codificados da maneira correta, eles não são uma reinterpretação completa de ciclo a ciclo das máquinas que eles representam. O emulador do Super NES, parece que tem um de Super NES que está sendo feito agora, eu não sei se é o Base NES, acho que o nome dele é Base NES, que ele é uma reprodução perfeita do hardware do Super NES, mas ele precisa de um Pentium 4 para rodar ou algo assim, porque para ser uma implementação quadro a quadro, ciclo a ciclo, é um emulador que precisa de muita demanda de máquina. Então talvez esse recurso é fundamental, porque você consegue programar, né, a rotina e testar ela no hardware real e ver o que acontece. Perfeito. Até hoje não tem nenhum emulador Super Nintendo que consiga reproduzir de forma real e apurada o SA1. Porque, primeiro, que é um chip que ninguém ainda conseguiu entender como ele funciona exatamente. O Super Nintendo já foi estudado, já foi destrinchado, já foi aberto, destruído, remontado, desmontado. Enquanto o SA1 ainda não tem muito conhecimento. O segredo do SA1 é o quê? O Super Nintendo ele roda a base de 2.68 MHz ou 3.58. O que ele faz? Enquanto o Super Nintendo está ocioso, o SA1 aproveita os recursos não utilizados, ROM e RAM, e faz a execução nesse tempo livre, só que mais rápido. Nenhum emulador é capaz de fazer isso com precisão, porque você precisa emular não ciclo a ciclo da CPU do Super Nintendo, tem que fazer ciclo a ciclo de todas as CPUs ao mesmo tempo. E isso requer um processador muito forte e um entendimento de hardware superior, praticamente necessitando que você emule o Super Nintendo a nível de relógio. Nível de relógio. A nível de relógio, que nesse caso aqui é nível do NTSC, que é 21 MHz. E com certeza o BZNX é um emulador conhecido e atualmente para emular o SA1 com uma precisão, o autor está mais ou menos dizendo que 98% de precisão. O SA1, para conseguir emular isso, você precisa de um Intel Core i7 rodando a 3 GHz. Então um pouco mais. Exatamente, justamente porque você precisa rodar uma coisa de cada vez de forma sequencial. Você não consegue rodar em paralelo porque no computador uma hora alguém vai rodar mais rápido, alguém vai rodar mais devagar. Sendo que o hardware, todos os chips precisam estar em perfeita harmonia para evitar qualquer desincronização. Poxa, Vitor, foi muito legal a conversa com você aqui, uma aula, né, muito interessante. Queria agradecer muito pela sua entrevista e agradecer mais ainda pelo benefício que você está dando para a gente jogar esses jogos da melhor maneira possível, né? Tantos anos depois a gente não é capaz de jogar esses jogos dessa maneira porque caras como você pegam e fazem, né?
Então, muito obrigado. Valeu mesmo. Eu que agradeço, uma grande honra ser entrevistado por você. Espero que cheguem mais jogos A1 para alegrar ainda mais o pessoal. E é isso. Eu estou sempre à disposição. Se precisarem, tem minhas redes sociais, né? Twitter, Discord converso com tem o seu canal no Patreon, que você já falou, né? O pessoal pode acompanhar no Patreon. Exatamente. E o YouTube, então eu estou sempre ativo, né? Esse é o meu hobby, isso que eu faço durante o meu tempo livre e é a minha paixão desde criança. Então é isso aí, muito obrigado, viu? Mais uma vez pela entrevista. Valeu. Valeu, pessoas. Falou. Obrigado.